Dequinha. Um dos principais de uma das maiores tragédias do Brasil. Imagina só como seria a reação desse arrombado depois que descobrisse que foi responsável de arrastar para cima 500 pessoas, onde 70% delas eram crianças. Bem, fica aí então, porque hoje é uma história que abalou o Brasil na época. Em 17 de dezembro de 1961, uma data que ficaria marcada na história do Gran Circus norte-americano, um dos mais trágicos eventos circenses ocorreu. Naquela noite fatídica, o circo estava montado na cidade de Niterói, no Brasil, e milhares de pessoas se reuniram para presenciar um espetáculo inesquecível. Os anúncios diziam que era o maior e mais completo circo da América Latina. Danilo contratou cerca de 50 trabalhadores avulsos. Um deles, Adilson Marcelino Alves, o Odequinha, esse que seria responsável pelo todo o caos. O Gran Circus norte-americano, renomado por suas apresentações espetaculares, estava em meio a uma turnê pelo país, encantando plateias em cada cidade por onde passava. A equipe de artistas talentosos, palhaços engraçados e domadores de animais corajosos se preparava para proporcionar uma noite mágica e cheia de emoção. O Odequinha tinha antecedentes na polícia por furto e apresentava problemas mentais. Trabalhou somente 2 dias e foi demitido por Danilo Stevanovich. Dequinha ficou inconformado e passou a ficar rondando as imediações. Na estreia, 15 de dezembro de 1961, o circo estava tão cheio, que Danilo Stevanovich mandou suspender a venda de ingressos, para a frustração de muitos. Nessa noite, Dequinha tentou entrar no circo sem pagar o ingresso, mas foi visto e impedido pelo domador de elefantes, Edmilson Juvencio. No dia seguinte, 16 de dezembro, sábado, Dequinha continuava a perambular pelo circo e começou a provocar o arrumador Maciel Felizardo, que era constantemente acusado de ser culpado da demissão de Dequinha. Seguiu-se uma discussão e Felizardo agrediu o ex-funcionário, que reagiu e jurou vingança. E então na tarde de 17 de dezembro de 1961, Dequinha se reuniu com José dos Santos, o Opardal, e Walter Rosa dos Santos, o Obigode, com o plano de atear fogo no circo. Eles se encontraram num local denominado ao ponto de 100 réis, na divisa do bairro Fonseca com o centro da cidade, e decidiram colocar em prática o plano de vingança. Um dos comparsas de Dequinha, responsável pela compra da gasolina, advertiu o chefe sobre lotação esgotada do circo e iminente risco de mortes. Porém, Dequinha estava irredutível e queria vingança e dizia que Stevanovich tinha uma grande dívida com ele. Segundo o próprio Dequinha, o fogo era apenas para assustar. Enquanto mais de 3.000 pessoas ficavam na plateia, a turma criminosa estava pronta para atacar o terror no circo. E foram questão de segundos. 15h45, faltando 20 minutos para o espetáculo acabar, a trapezista Nena Santonieta Stevanovich, irmã de Danilo, notou um incêndio. Em pouco mais de 5 minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. Animais, como o elefante, estavam em choque pelas chamas, onde pisoteou pessoas, enquanto as pessoas iam de Americanas com fogo, fumaça, os animais também sofriam. – 372 pessoas foram de F na hora e com chegada das equipes de resgate, o número de vítimas fatais passou de 500, das quais 70% eram crianças. Ironicamente, a fuga da elefante Sema da sua jaula, foi o que acabou por salvar a imensa maioria. O animal com sua força, arrebentou com parte da lona, abrindo caminho para um maior número de pessoas. A lona, que chegou a ser anunciada como sendo de nylon, era, na verdade, feita de tecido de algodão revestido de parafina, um material altamente inflamável. Por coincidência, naquele dia, a classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve e o Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói, estava fechado. A população arrombou a porta e os médicos em greve foram convocados através da rádio. Soldados do Exército Brasileiro compareceram ao hospital de imediato. Médicos de clínicas privadas também foram atender ao hospital.
circos, cinemas e teatros de Niterói, Rio de Janeiro e outras cidades vizinhas cancelaram seus shows e espetáculos para averiguar se haveria médicos entre o público, tal foi a dimensão da catástrofe. Padres também foram convocados emergencialmente para darem a unção dos enfermos, antes chamada extremunção, às vítimas que já se sabia que não tinham qualquer hipótese de sobrevivência. Nos dias seguintes, várias personalidades da elite fluminense brasileira deslocaram-se a Niterói para prestar o máximo de apoio e auxílio às vítimas. Dentre essas personalidades estava o então ex-presidente João Goulart V. As agências funerárias não tinham mãos e tempo a medir, tal era elevado o número de caixões que eram necessários para enterrar as vítimas. O estádio Caio Martins foi transformado numa oficina provisória para a construção rápida de urnas, com carpinteiros da região a trabalharem dia e noite. Os cemitérios municipais de Niterói logo ficaram com os túmulos esgotados, assim, um terreno de roça no município de São Gonçalo, vizinho de Niterói, foi usada de urgência como cemitério para enterrar os restantes corpos. Com base no depoimento de funcionários do circo que acompanharam as ameaças de Dequinha, ele foi preso em 22 de dezembro de 1961, assim como seus cúmplices o Bigode e o Pardal. Em 24 de outubro de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e a mais 6 anos de internação em manicômio judiciário, como medida de segurança. 11 anos após, em 31 de janeiro de 1973, ele fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto, em Niterói, e foi encontrado morto com 13 tiros no alto do Morro Boa Vista, na mesma cidade. O autor do crime jamais foi descoberto. Bigode recebeu 16 anos de condenação e mais 1 ano em uma colônia agrícola. Finalmente, Pardal foi condenado a 14 anos de prisão, e mais 2 anos em colônia agrícola.